Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição do nosso Saúde Soluções no ar a partir de agora. É na tela da Band, é no YouTube também. Primeira edição do mês de dezembro, gente, mas é uma edição mais que especial, porque a gente vai falar de um assunto que está sendo muito discutido. Aliás, eu acho que até bem menos do que deveria. E hoje nós temos a presença de uma sumidade no assunto, uma grande referência no assunto, que é infertilidade. É disso que a gente vai falar, as causas. Bom, a jornada de quem tem o problema, mas normalmente o final é muito feliz. Doutor Francisco de Assis é meu convidado. Doutor Francisco, mas que prazer enorme recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Everton. Prazer é todo meu. Estamos aqui para conversar bastante, tentar tirar algumas dúvidas, né, que os pacientes têm. E vamos começar, vamos tentar esclarecer bastante o assunto. Quer dizer que o Francisco de Assis é uma homenagem a São Francisco de Assis. Meus pais sempre gostaram muito do São Francisco de Assis e também do Chico Buarque. Do Chico Buarque. Então, uma homenagem dupla aí ao santo e ao Chico Buarque. Lá em casa eu sou o Chico e Dr. Francisco de Assis é o nosso nome de trabalho. Tem alguém que chama de Doutor Chiquinho? Doutor Chiquinho, não. Até porque o Doutor Chiquinho é muito alto, né? 1,90 m. Ô, Doutor Francisco, eu quando vi aqui o nome Francisco de Assis, eu até brinquei, né? Se era uma homenagem, você disse que sim. E eu disse que eu me auto-intitulo São Francisco de Assis contemporâneo, com todo respeito ao São Francisco de Assis, mas é por uma brincadeira que não causa nenhum tipo de incômodo a ninguém, porque eu sou um apaixonado por animais, apaixonado, eu tenho vários em casa, e é curioso que exatamente na semana que nós estamos gravando, eu perdi um dos meus maiores amores, né, que era um dos meus cães, que é o que eu tinha mais afeto, que é o que eu era mais próximo e tal, ele acabou nos deixando e foi uma paulada no coração, assim, para mim, que doeu demais. Mas o doutor Francisco de Assis, que recebe essa homenagem, ele, ele, ele lida com uma coisa que é uma realização de sonho das pessoas, não é, doutor? Sim, sim. A sociedade, de uma maneira geral, cobra, mas independente da cobrança da sociedade, ser pai, ser mãe, é um sonho de muita gente. E é uma coisa tão bonita, tão especial, que só depois que a gente realiza esse sonho é que a gente tem a total dimensão do que é ser mãe e ser pai. Eu costumo brincar que é tudo mais. Dá trabalho, dá mais trabalho do que a gente imagina, mas é muito mais gostoso do que a gente imagina. Limita, né? Limita as ações, limita alguns outros compromissos. Muitas das vezes os pais eles passam a viver exclusivamente para os filhos. Claro que tem exceções, mas é de fato uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Os primeiros 10 anos de vida, talvez, da criança, os pais vão ficar muito, trabalho, né? muito, né, dedicados, mas depois também eles vão criando asas e os meus já estão ficando adolescentes, a gente já começa a ter... filhos? Tem 3 filhos. Três meninos ou... Um rapaz de 15 anos, uma menina de 13 e um rapazinho de 6 anos. Que coisa linda. É a melhor coisa do mundo. Bom demais. Principalmente você que tem 3, eu tenho uma só e já me sinto extremamente realizado. E já você enche com 3, a vida, né? Você com 3, aí a realização tripla. Mas a gente falava sobre a questão da infertilidade, e aí quando você chegou ao estúdio aqui, eu disse, doutor Francisco, a gente vai falar de infertilidade e é um assunto muito pautado pela infertilidade feminina. Mas tem muitos casos também de infertilidade masculina, que a gente vai passar por esse assunto, mas o que é essa infertilidade? E a partir do momento, como é que é essa jornada do paciente que procura o doutor Francisco? O problema começa onde, a ponto dele falar, não, eu preciso procurar um especialista, porque a sua clínica, bom, enfim... Dr. Francisco de Assis é ginecologista, especialista em reprodução humana. Então, a gente vai falar dessa jornada do paciente. Quando que começa o problema a ponto dele identificar que ele precisa procurar o Dr. Francisco? O Everton, a infertilidade é definida como 1 ano de tentativas de concepção sem sucesso. Então, enquanto o casal está tentando há menos de 1 ano, não se pode falar em dificuldade, não se pode falar em infertilidade. O conceito é até 1 ano é normal, acima de 1 ano deveria se procurar o especialista.
Porém, se a paciente tem mais de 35 anos ou se ela já conhece algum fator de infertilidade, uma endometriose, miomas, alguma obstrução de trompas, ou mesmo o marido já sabe que tem alguma dificuldade, a gente sugere que tente apenas 6 meses naturalmente e depois de 6 meses procure o especialista. Então, por exemplo, a gente falou aí de alguns problemas de saúde que a mulher tem que Uhum. podem levar à infertilidade. Sim. Mas em quantos por cento dos casos que é reversível? Tá. Aí existem vários tipos de tratamento. Existem tratamentos que você vai usar apenas uma medicação, apenas uma regulação hormonal, apenas às vezes uma orientação, mas existem tratamentos de reprodução assistida propriamente dito, como inseminação, como fertilização in vitro, e doação de óvulos e útero de substituição. Existem tratamentos de alto nível de complexidade. E o nível de eficiência dos tratamentos depende mais da idade da mulher. Essa é uma mensagem que eu queria deixar. A natureza foi um pouco injusta com as mulheres. Eu gosto de usar essa expressão. O homem produz os seus espermatozoides a vida toda e praticamente não reduz a fertilidade com a idade. Mesmo um homem bem mais velho? Homens de 70, 80 anos podem ser pais na maioria das vezes. Meu Deus, eu não sabia disso. As mulheres não. As mulheres nascem com um pacotinho de óvulos, esses óvulos vão reduzindo em quantidade e qualidade. Doutor, que acontece isso? A natureza fez a mulher assim e a redução da quantidade e da qualidade dos óvulos reduz a fertilidade, tanto natural quanto com os tratamentos. Então, por isso é que aquela questão que eu citei dos 35 anos, e se perguntou da jornada, acho que a jornada começa até um pouco antes. Hoje em dia, muita gente não sabe dessa queda da fertilidade com a idade. As mulheres precisam planejar a sua gestação. Quando é que elas vão engravidar? Se for antes dos 35 anos, ok, na maioria das vezes. Se você estiver planejando para depois dos 35 anos, tem possibilidade de congelar óvulos, tem possibilidade de tentar preservar essa fertilidade mais para o futuro, mas não dá para simplesmente contar com a sorte, né? Então, um bom planejamento reprodutivo, desde a adolescência, desde a mulher em idade jovem com seu ginecologista, seria essencial. É mesmo? Mesmo uma mulher bem jovem, você, por exemplo, como ginecologista, você já orienta? Sim. Pega o óvulo, sim, congela. Sim. Ele fica ali congelado. Sim. E lá na frente, qualquer problema que der, você pega. Exatamente. Mas isso é muito interessante. Eu costumo falar o seguinte, se no seu planejamento de vida todos os filhos desejados serão possíveis até os 35 anos, você está bem. Você provavelmente não precisa de congelar óvulos, você não precisa de preocupar com reprodução humana, a não ser que tenha alguma doença já conhecida. Mas uma mulher jovem, vou ter um filho com 31, outro com 33 e está tudo bem? Ótimo. Agora, não, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu estou solteira, eu quero viajar, eu quero ter filhos após os 35 anos. Congele. E congele o mais cedo possível, porque quando você congela jovem, você congela óvulos de melhor qualidade, você congela uma maior quantidade de óvulos. E isso é melhor do que você buscar um tratamento aos 38, 40, 42 anos, em que o material que a gente vai trabalhar já é um material de pior qualidade. Eu explico isso. O óvulo no laboratório não tem como ser melhorado. Se a gente recebe um óvulo de boa qualidade e fecunda com espermatozoide, o embrião fica bom. Entendi. O tratamento tem uma boa chance. Agora, se o óvulo já está envelhecido, hora que colocar com o espermatozoide, a tendência é que o embrião fique ruim e o tratamento tenha uma pior chance de sucesso. Que coisa interessante. Então, a partir de que idade que você orienta suas pacientes? Olha, eu acho... Ou os responsáveis, né? Porque se muito jovem... Não tão jovens. Vamos colocar assim, a partir dos 30 anos. Eu pensei que fosse bem mais jovem. Não, porque... Mas se quiser, pode? Pode. Provavelmente não é necessário, porque uma menina de 18, 20 anos, os planos estão muito em aberto ainda. Ela ainda tem muito tempo para isso. Mas eu acho que aos 30 anos é um momento de ter uma conversa com o seu ginecologista ou com o especialista. Se você tem 30 anos e está casada, quem sabe você não planeja ter seus filhos de uma vez. Se você tem 30 anos e está solteira, mas está namorando e vai casar em breve, ok? Se tem 30 anos e está solteira e não tem nenhuma perspectiva, quem sabe já não está na hora de avaliar a reserva. Tem como medir a reserva, a quantidade de óvulos, para saber se já precisa congelar ou se pode adiar um pouco mais. Agora, eles ficam congelados. Sim. E qual
A partir do momento que uma mulher, uma paciente sua, com a faixa de 30 anos, congela, quanto tempo dura esse óvulo? Indefinido. É mesmo? O óvulo pode ficar congelado 5, 10, 20 anos. Existem crianças nascidas de óvulos e embriões congelados há 30 anos. Olha que interessante Sensacional. isso. Os óvulos, o material fica congelado em nitrogênio líquido, a menos 196 graus. O tempo para aquele óvulo. O óvulo ele sofre um certo estresse no momento de congelar e no momento de descongelar. Mas o período, o intervalo de tempo de congelamento não influencia no resultado. Então ele fica esse tempo todo extremamente saudável, mantido com a mesma qualidade da época. Exatamente. Essa é uma questão. Ele fica mantido como estava. Se ele é saudável, ele continua saudável. Se ele já foi congelado, isso acontece. Às vezes uma mulher nos procura já com seus 38, 40 anos para congelar os óvulos. É Aí tem menos possível. qualidade. Justo. É Entendi. possível congelar mais tarde? É possível, mas a gente já vai estar congelando e a mulher precisa saber disso, óvulos provavelmente com uma qualidade um pouco menor, e isso reflete na chance. A gente consegue estimar, olha, você teria mais ou menos 50%, mais ou menos 25% de gravidez com esses óvulos, né? Mas uma mulher, mesmo aos 40 anos, que quiser congelar os seus óvulos, ela pode. Ela só precisa estar ciente dessa questão da qualidade. Não, mas o doutor Francisco, qual foi o caso, não necessariamente de paciente sua, mas qual foi o caso em que a mulher congelou e pediu para usar para descongelar com a idade mais avançada, assim, que você tem ciência? Dos meus casos, pessoalmente, eu tenho pacientes com 45 anos usando óvulos próprios congelados há, por exemplo, 10 anos aqui atrás. Mas existe algum risco de uma mulher com 45 anos? Vamos pegar um exemplo da Cláudia Raia. Sim. Eu não sei quantos anos a Cláudia Raia tem, mas seguramente ela engravidou aos 55 anos. 55 anos, eu ia chutar 50. 55 anos. Congelou o óvulo. Ou o caso dela não foi? Ela afirma que foi espontânea, gravidez espontânea. Mas vamos imaginar uma mulher como a Cláudia Raia, que tem engravidado aos 55 anos com óvulos congelados. Talvez para dar seu exemplo. O que você ia perguntar? Então, paciente sua com a maior diferença de 45 anos, que pediu para congelar um de 10, aliás... Para utilizar um óvulo... Para utilizar um óvulo congelado de 10 anos? Isso. Então 45 foi a maior idade foi a maior hoje que você... Que eu tive. Porém, eu tenho pacientes mais velhas, de 50 anos até mais de 50 anos, que aí, neste caso, elas não tiveram a oportunidade de congelar óvulos mais cedo. E aí, elas foram, na verdade, por manter o desejo de gestação, não tendo óvulos congelados, é possível usar óvulos doados. Esse é um tratamento que muita gente também desconhece no Brasil, que uma mulher que não tenha óvulos em quantidade ou qualidade suficiente pode usar óvulos doados, e naturalmente de uma mulher mais jovem. Então, eu já tive pacientes de 50 anos que usaram óvulos de mulher doados, de mulheres de 30 anos, por exemplo, e engravidaram, tiveram bebês saudáveis. Mas quando uma mulher vai doar... Sim. Existe um critério que é feito, um cadastro, por exemplo, de a idade dessa mulher, cor de pele, cor de olhos, cabelo, etc. Tem tudo isso? Perfeitamente. O ideal é que a gente tenha uma total compatibilidade entre a pessoa que doou e a pessoa que recebeu. Eu quero exatamente igual, altura, peso, cor de pele, tipo sanguíneo, inclusive. Isso é importante, tipo sanguíneo? Isso é mais ou menos importante. Isso é ideal que seja igual, até para se um dia a criança olhar, olha, mamãe, mas seu sangue é A e o meu é B, como que isso aconteceu, né? Do ponto de vista médico, isso é pouco relevante, mas a gente tenta compatibilizar todas as características para que a criança nasça realmente com características daquele casal que a desejou, que a gerou. Eu não sei se posso chamar desse banco de óvulos. Sim. Todo esse catálogo fica na sua clínica? Ou existe um banco nacional? Existe, não nacional ainda não, mas existem bancos até internacionais e que são empresas. Eles recebem óvulos doados, fazem todos os testes de doenças para essas mulheres, são mulheres saudáveis. E quando a gente, por exemplo, requisita, tem aqui um paciente com 1,60 de altura, cabelo assim assado, pele dessa cor, olhos dessa cor, gostaria de óvulos de uma doadora com essas características. Então,
A paciente, na verdade, ela importa esses óvulos. Por exemplo, no Banco Internacional, eles vêm congelados e a gente recebe esses óvulos, fecunda com o espermatozoide do parceiro Que coisa e maravilhosa. coloca no útero dessa Que paciente. coisa maravilhosa. Então, eu tenho pacientes com 50 anos que engravidaram de óvulos doados de mulheres mais jovens. Que coisa maravilhosa. Agora, esse assunto é fascinante. É fascinante. Eu fiquei agora em dúvida. Quando uma mulher, por exemplo, como a Cláudia Raia, de 55 anos, esquece a Cláudia Raia, mas uma mulher de 55 anos, Certo. ela usa um óvulo que ela congelou aos 35, por Certo. exemplo. Mas ela tem 55 de idade. Sim. Ela ter uma gravidez aos 55 é mais arriscado? Sim. Mesmo com óvulo saudável? Depende. Existem riscos na gestação maternos e riscos fetais. Os riscos maternos estão relacionados à idade. Por exemplo, pressão alta na gravidez acontece mais em mulheres mais velhas. Diabetes gestacional acontece mais em mulheres mais velhas. Então, alguns riscos eles aumentam sim com a idade. Claro que uma mulher na verdade, uma mulher independente da idade, para engravidar, ela precisa estar saudável. Então, quando eu recebo uma paciente como a Cláudia Raia, 50, 55 anos, antes da gente fazer o tratamento, ela precisa fazer uma avaliação médica muito bem feita. Como é que ela está de saúde. Tem que ir no cardiologista, Sim. tem que olhar seu coração, tem que ver os rins, tem que ver, olha, você está em perfeitas condições. É como se fosse, é uma analogia, como se fosse fazer um risco cirúrgico para fazer uma cirurgia. Né? Se você tem um risco cirúrgico normal, você pode fazer qualquer tipo de cirurgia com mínimo risco. A gestação é mais ou menos assim. Que coisa maravilhosa. Gente, é um assunto fascinante. Eu estou seguindo para o primeiro intervalo. Na sequência, eu sigo com o Dr. Francisco de Assis, ginecologista, especialista em reprodução humana, porque eu queria perguntar ainda sobre esse assunto, ainda na jornada do paciente, né? O que é feito para uma paciente que tem uma extrema dificuldade para engravidar, mas com extrema dificuldade mesmo. Eu queria saber o que é feito, que tipo de tratamento é feito, até onde ele avança, quais os tipos mais difíceis e que foram revertidos com o tratamento. Enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco, na volta do intervalo. Se você está assistindo na tela da Band, eu lembro que o programa fica disponível no YouTube e depois é só chegar no YouTube, digitar Saúde e Soluções, procura a entrevista com o Dr. Francisco de Assis e aí tá toda lá, voltou, assiste de novo, tira as dúvidas, porque o assunto, conforme eu disse aqui, é fascinante. A gente vai continuar nesse papo daqui a pouco na volta do intervalo. Até já. Então, estamos de volta. Dr. Francisco de Assis, ginecologista, especialista em reprodução humana, é meu convidado. Esse papo tá bom demais. Eu falei aqui, eu vou continuar dizendo até o final desse papo, porque é fascinante, é muito interessante tudo isso. E eu tenho certeza que muita gente que está ligado no programa, ou que está ligada no programa, tem muito interesse nesse assunto, porque é de fato muito importante que você entenda os riscos, como é que é feito o tratamento, quanto tempo leva, as dificuldades que são encontradas. Eu quero perguntar sobre a obesidade, isso pode ser um problema. A idade, a gente já falou, né? Da idade, quanto mais avançada, os riscos são maiores e tal. Vou falar agora do estado de saúde, né? Uma mulher que é obesa, uma mulher que tem diabetes, que não é a diabetes gestacional, mas a diabetes convencional, a mulher hipertensa, se isso tem alguma influência, e é disso que eu quero falar agora. Quais os principais problemas e mais graves problemas que dificultam a gravidez? Vamos dividir essa pergunta em duas coisas, duas formas. Uma que atrapalha engravidar. As doenças que atrapalham engravidar são, por exemplo, uma muito conhecida, endometriose. Endometriose. O que é, para quem não sabe? Endometriose é a presença de tecido endometrial, que é a camada interna do útero, fora do útero, causando um processo inflamatório
crônico e com tendência a ser progressivo. Isso causa uma inflamação na pelve, as pacientes tendem a sofrer com muitas cólicas, muitas dores menstruais, às vezes dores na relação sexual, às vezes com um grande impacto na qualidade de vida. Tem tratamento? Tem tratamento. Porém, os tratamentos normalmente são à base de hormônios, são anticoncepcionais. Então, a paciente com endometriose que quer engravidar, ela muitas vezes ela não pode recorrer ao tratamento que é anticoncepcional. A paciente com endometriose, por exemplo, que quer engravidar, ela tem que pensar basicamente em duas soluções. Ou a solução cirúrgica, existem ótimos cirurgiões ginecológicos que conseguem fazer ali uma retirada. Como se fosse uma limpeza. Uma limpeza. Eu não queria usar a expressão limpeza porque não é uma sujeira, mas é sim uma retirada. Vamos usar então a limpeza da pelve, de forma que as pacientes após a cirurgia têm boas chances de engravidar e não engravidando após a cirurgia podem recorrer aos tratamentos de reprodução assistida. Esse tecido citado, ele dificulta a entrada do espermatozoide? Ele pode dificultar a entrada do espermatozoide, mas ele principalmente causa aderências na pelve. Então, por exemplo, o útero da mulher está aqui, a trompa, ela capta o óvulo do ovário na ovulação. Quando se tem endometriose, essa trompa fica aderida no intestino, que adere no ovário, que adere no útero, como se tivesse uma pelve literalmente congelada. Sim. E aí a trompa não consegue pegar os óvulos, e aí mesmo que a mulher ovule, mesmo que o espermatozoide consiga chegar até o local onde o óvulo estaria, a trompa não consegue pegar esse óvulo. Então, a endometriose normalmente é de tratamento ou cirúrgico ou através de fertilização in vitro. São os dois melhores tratamentos. O que é a fertilização in vitro? A fertilização é o tratamento praticamente mais avançado que a gente tem, em que a gente retira os óvulos do ovário da mulher, a gente pega o espermatozoide do parceiro, a gente faz, eu brinco que a gente faz o casamento no laboratório, a gente junta o óvulo com o espermatozoide e gera um embrião no laboratório. Esse embrião é cultivado, ele recebe ali vitaminas, nutrientes, etc. no laboratório, e esse embrião então volta para o útero da paciente. Não é garantida a gravidez, porque ainda falta uma etapa que esse embrião se implantar, ocorrer a nidação, né? Mas a hora que a gente consegue fazer o embrião e colocá-lo no útero, é o último, só falta uma etapa para a gravidez, é o tratamento mais próximo da gravidez. Esse tratamento ele pode ser feito com os próprios óvulos, igual a gente comentou no primeiro bloco, com óvulos doados também de algumas mulheres mais jovens, né? Então, dependendo da situação da paciente, a gente recomenda que ela utilize os próprios óvulos ou eventualmente óvulos doados. A gente falando da questão das dificuldades, né? A endometriose é um dos problemas. Sim. Quais os outros que são mais graves? São assim, mais graves. A gente tem dificuldades de ovulação, por exemplo, ovários policísticos, síndrome dos ovários policísticos, que aí muito tem conhecido. Relação com obesidade, tem relação com a obesidade. A obesidade pode ser um componente da síndrome dos ovários policísticos e o emagrecimento da mulher pode ser suficiente, às vezes, para melhorar a síndrome e gerar a gravidez. Então, os tratamentos de gravidez não são só os de reprodução assistida. Às vezes, dieta e atividade física são suficientes para acontecer uma gravidez natural. Claro que a gente sempre investiga tudo, né? Então, se uma paciente com ovário policístico chega no consultório, olha, estou obesa, estou sedentária, não estou engravidando. Olha, então primeiro eu vou investigar o seu marido, vou investigar as suas trompas, vamos fazer uma ultrassom do útero, vamos ver se seus óvulos estão de boa qualidade, tudo certo. Então, vamos começar do mais simples. Vamos fazer um programa de perda de peso, vamos fazer um programa de atividade física. Que é mais difícil para muitas delas, né, doutor? É verdade. Falar é fácil, né? Perder peso. Mas algumas pacientes nos demandam, olha, eu não gostaria de usar a reprodução assistida, acho artificial, não estou à vontade com isso, gostaria de ir por caminhos os mais naturais possíveis. Então, a gente vai apresentar as opções. Eu gosto de sempre mostrar para cada paciente... Nós falamos da in vitro. Isso. Aí a assistida, como é que é? Assistida in vitro são a mesma coisa. Mesma coisa. Existe a inseminação intrauterina, que não é sinônimo de fertilização. A inseminação é um tratamento mais simples, em que no dia da ovulação da esposa, o marido colhe o sêmen, a gente pega os espermatozoides e já injeta eles dentro do útero, para encurtar o caminho do espermatozoide. Entendi. A inseminação é um tratamento mais para ajuda masculina do que feminina. E além dessas possibilidades, temos quantas outras? Temos, por exemplo,
Os mudanças do estilo de vida, igual eu falei, dieta, atividade física, existem tratamentos de estimulação da ovulação, que é um comprimido, por exemplo, que a paciente toma para estimular a ovulação. Existem tratamentos cirúrgicos, igual a gente citou da endometriose, miomas. Tem um mioma, está atrapalhando a engravidar. O tratamento aí não é medicação, é uma pequena cirurgia, né? E vamos falar também do lado masculino. Até 50% dos casais, Everton, tem uma alteração masculina. 50%. Metade dos casais que estão com dificuldade de engravidar tem uma alteração no espermograma, seja isolada, ou seja, o único fator daquele casal, ou seja associada. Às vezes a mulher tem um problema e o marido também tem. Então, e é uma investigação que você faz de forma... Você indica para um urologista? Normalmente, a primeira investigação do casal infértil em relação ao fator masculino é o espermograma. O espermograma é um exame em que o camarada vai no laboratório de análise clínica, laboratório de exame de sangue normal, e colhe o sêmen. Esse sêmen é avaliado em relação à concentração de espermatozoides, ao movimento dos espermatozoides e o formato, a forma dos espermatozoides. Sim. Se esse espermograma está normal, a gente faz algumas orientações assim, olha, você fuma, vamos diminuir ou abandonar o tabagismo, muita bebida alcoólica, vamos reduzir, obesidade, vamos melhorar. Todas essas questões que influenciam a saúde de todos nós, influenciam a fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Mas se eu recebo um casal, então, cujo marido é magro, não bebe, não fuma, o espermograma está normal, não há necessidade de se aprofundar a investigação nele. Agora, se eu recebo um espermograma alterado, se ele já sabe que tem algum problema no testículo, hormonal, etc., nós temos os andrologistas. Eu sou ginecologista de formação, eu conduzo o tratamento do casal e os tratamentos femininos, mas quando a gente precisa de uma avaliação masculina mais aprofundada e um tratamento masculino, nós temos os andrologistas, que são os colegas urologistas e especialistas em fertilidade masculina. E muitos deles, né, o doutor Leonardo Alves, por exemplo, que esteve por aqui, nos concedeu uma entrevista, ele falou muito sobre essa questão, né, explicando o que faz um andrologista e citou exatamente sobre a infertilidade masculina. Eles também cuidam e, na maioria dos casos, com resultado muito positivo, que é mais interessante. Agora, os riscos ainda de pacientes que fazem, e aí eu não estou falando do risco de vida, não é isso, mas o risco de fazer um tratamento, investir num tratamento e daqui a pouco o negócio não acontecer. E aí? Sim. Everton, os tratamentos, eles têm chances variáveis, principalmente em relação à idade feminina. Vou falar alguns números aqui que podem assustar um pouco as pessoas. No melhor cenário, que é a mulher até os 35 anos, o nosso melhor tratamento, que é a fertilização in vitro, dá de 50% a 60% de chance de sucesso em uma tentativa. Que é um percentual considerável. É um percentual bom, mas isso significa que 40% a 50% das pacientes não engravidam no primeiro tratamento se forem jovens. Sim. Quando a gente trata pacientes, por exemplo, de 40 anos, que é uma percentual grande das pacientes que nos procuram, muitas vezes os tratamentos vão dar 25%, 30% de chance por tentativa. Então, o insucesso, ele é uma realidade. E a perseverança, né, e a resiliência ali precisa ser constante para que a gente não abandone o tratamento. O tratamento, ele tem um peso emocional grande. Assim, é importante a gente falar disso. As mulheres, os casais com infertilidade, eles sofrem muito. Tem alguns trabalhos, Everton, que compararam os níveis de estresse e de ansiedade dos casais com infertilidade, e esses níveis são semelhantes a de pessoas com câncer, com AIDS. Então, a gente não pode negligenciar e não pode... quantas vezes a gente já perguntou para um casal que não tem filhos, e aí, vocês não vão ter filhos, vocês não vão tentar? Às vezes esse tem um problema grave esse casal pode estar com dificuldade, esse casal pode estar tentando, isso pode
pôr o dedo numa ferida, né? A gente deve evitar esses comentários. Se o casal quiser conversar sobre isso, ótimo, mas é muito sofrido o caminho. E quando a gente acompanha esses casais, a gente precisa ter essa sensibilidade. A gente precisa dar o máximo de apoio, de acolhimento para esses casais, e de otimismo e de energia, justamente porque se o tratamento dá errado, muitas vezes a gente precisa persistir, a gente precisa insistir e tentar mudar de estratégia, tentar otimizar os tratamentos da melhor maneira. Então, às vezes um paciente chega para mim e fala assim, eu vim aqui, eu gostaria de fazer um tratamento no mês de abril, porque eu queria que meu filho nascesse no mês tal, porque eu queria que o signo fosse o signo tal. E aí a gente vai explicar, olha, seria ótimo, mas assim, não é bem assim. Vamos com calma, vamos investigar. Dependendo da causa de infertilidade, a gente tem alternativas de tratamento diferente, mas colocar um prazo tão assim rígido como esse aumenta a ansiedade, aumenta a angústia. Mas às vezes exigências, por vezes elas chegam a pontos bizarros assim. Sim. Não são exigências, são desejos, né? O paciente chega e fala, eu gostaria que fosse assim. É possível? Bom, podemos tentar, mas pode ser que nesse mês o tratamento não dê certo, você tem que fazer no mês que vem, então já Qual não... foi o tratamento mais longo que você já aplicou? Olha, tem pacientes que às vezes ficam durante 1 ano para o tratamento. Elas fazem um tratamento nesse mês, aí não deu certo, elas descansam 1 mês, voltam no outro mês. Às vezes elas congelam óvulos para fazer o tratamento daqui a alguns meses. Então, a paciente que entra no nosso consultório, pode ser que em 1 mês ela esteja grávida, mas essa não é a regra. Normalmente, a gente acaba criando vínculos muito, até valorosos com as pacientes. A gente vira amigo dos pacientes, né? Os funcionários da clínica conhecem os pacientes pelo nome, elas são recebidas sempre com um sorriso no rosto, porque a gente vai ter uma convivência, né, que é longa. E coisas muito interessantes, que são casais que já engravidaram e que voltam depois de 2, 3 anos. Viemos para o segundo. Viemos para o terceiro filho, né? Nós temos casais que já estão em busca do terceiro filho, e assim, isso é uma demonstração de muita confiança, né? No nosso trabalho, na equipe, a gente fica muito feliz com isso. Isso é maravilhoso. Agora, eu queria saber voltando agora para a infertilidade masculina, quais as principais causas da infertilidade masculina? Olha, vou falar de várias e vou começar de uma que as pessoas muitas vezes negligenciam: o uso de anabolizantes. Hoje o pessoal está querendo ficar forte, ficar bombado, ir para academia, malhar, e vem um instrutor, não, instrutores não, coitados, mas às vezes um colega de academia e fala que, olha, usa isso aqui, que isso é natural, que isso aqui vai te dar resultado, que você vai ficar forte, e às vezes a pessoa nem sabe que aquilo é um anabolizante. Os anabolizantes podem reduzir muito, às vezes até zerar a concentração de espermatozoides, e isso às vezes volta, às vezes não. Muitas vezes é reversível, muitas vezes não. O anabolizante ele pode ter causas para infertilidade e impotência também? Impotência normalmente não, porque o anabolizante, por exemplo, o principal anabolizante é a testosterona. Então o camarada, quando recebe a testosterona, ele fica com a libido alta, ele não fica impotente. Mas como a testosterona, ela meio que desliga o funcionamento do testículo, ou seja, o testículo para de produzir tanto espermatozoides quanto testosterona, depois que passa o efeito do anabolizante, aí a testosterona cai muito. Sim. Aí o cara fica sem libido, aí o cara fica fraco, ou seja, é quase que uma dependência daquilo ali. Que coisa, veja você que... Então, é um número alto de maridos que chegam, ou companheiros que chegam, usando, porque usaram anabolizante. E às vezes eles não sabem disso. Então, às vezes o casal está tentando engravidar há 2 anos e eu vou perguntar, escuta, o marido, você usa alguma medicação? Eu uso ali uma coisa que me deram na academia. O que é? Não sei. Então me mostra a bula, me mostra a fórmula. A gente vai ver o anabolizante. Pois é. E a esposa está lá sofrendo há 2 anos sem conseguir engravidar. Mas o tratamento do homem é mais rápido? Depende. A primeira coisa é suspender a testosterona, né, o anabolizante, e o andrologista pode, às vezes, dependendo do caso, às vezes esperar 3, 4 meses para ver se há uma melhora, ou às vezes tentar estimular o testículo de alguma forma, mas há a possibilidade de retorno, a possibilidade de voltar à produção, mas algumas vezes esse prejuízo ele fica.
As outras coisas, a gente falei aqui do anabolizante, de anabolizantes. né? Por exemplo, obesidade reduz a fertilidade masculina, excesso de álcool, drogas e álcool, drogas, cigarro, né? Reduz a fertilidade masculina. Cachumba na infância, a cachumba que desce. Os avós falavam muito disso, né? A cachumba desceu, então isso pode causar um prejuízo permanente nos testículos. Mas todos esses casos reversíveis, né? Nem sempre, nem sempre. Então, quando a gente recebe um casal que tem um espermograma com uma redução importante no espermatozoide, o andrologista vai fazer a investigação se é uma causa reversível ou não. Algumas vezes a gente precisa usar até banco de doadores de sêmen. Olha, realmente não tem espermatozoide, a opção é só o banco de sêmen. Ou então, olha, tem gente de buscar espermatozoides de dentro do testículo, se no sêmen não tem. Né? Vasectomia, muitos homens fazem vasectomia, às vezes tem um divórcio, uma nova gestação, uma nova união, né? Uma nova parceira, essa parceira quer engravidar e ele tem uma vasectomia, então o tratamento pode ser feito nessa circunstância também. E o caso mais grave de paciente masculino, bom, enfim, marido ou companheiro de uma paciente sua, que você já tratou? Olha, os mais graves são os maridos azospérmicos. A azoospermia é a ausência de espermatozoides. Nesse caso, há uma esperança de se encontrar espermatozoides dentro do testículo. Então, no dia que a gente colhe os óvulos da esposa, o urologista vai fazer uma cirurgia, abrir o testículo e tentar buscar ali, vasculhar a presença de algum espermatozoide que seja viável, que esteja vivo, que tenha boa qualidade para o espermatozoide. Algumas casos a gente não encontra, e aí realmente o banco de sêmen acaba sendo, o uso de espermatozoide doador acaba sendo. Um detalhe sobre a doação de óvulos e espermatozoides... Isso você vai falar daqui a pouco, na volta do intervalo, então. Mas não esqueça da frase que você terminou aí, porque eu abro o último bloco falando disso, e no último bloco eu quero contar uma experiência de dois amigos que são companheiros de uma história linda, 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 que tem a ver com o trabalho do Dr. Francisco de Assis. Mas eu conto isso na volta do intervalo para encerrar esse papo aqui, mais um bloco, e você pega dessa parte que você parou aí. A gente volta já com o nosso Saúde Soluções. Então, agora a gente volta com Saúde Soluções para o último bloco de um assunto extraordinário, que eu tenho certeza que todo mundo ficou aí esperando a volta do último bloco para a gente encerrar, pelo menos a primeira de algumas passagens do Dr. Francisco de Assis aqui conosco. E eu queria que você iniciasse o bloco, doutor Francisco, falando daquilo que a gente começaria no bloco anterior, que sobre doação de óvulos e doação de espermas. Explicar o que é isso e como funciona. Everton, infelizmente alguns casais querem engravidar e não têm óvulos ou espermatozoides próprios. E eles só vão conseguir realizar esse sonho se usarem óvulos ou espermatozoides doados. Então um casal que precise, por exemplo, vou dar um exemplo do espermatozoide doado, pode recorrer a bancos de doadores anônimos, em que a gente vai procurar as mesmas características do esposo, mas desde 2021, o Conselho Federal de Medicina permite que seja feita uma doação familiar. Então, no caso de um homem que não tem espermatozoide, ele pode recorrer ao banco ou algum homem da família dele. Então, vamos lá. Por exemplo, eu quero ter um filho, eu, Everton, e eu não tenho... enfim, meu esperma ele não consegue gerar uma criança, etc. Eu posso pegar do meu irmão? Pode. Irmãos, primos, sobrinhos, parentes de até 4º grau, de até 45 anos. Entendi. Então, se tiver alguém na família que esteja disposto a doar, que você e sua esposa estejam dispostos a receber, isso hoje é permitido. Mas eu tenho uma dúvida. O que muda no aspecto genético? Certo. A parte genética, a herança genética vem do óvulo e do espermatozoide. Então, se você e a sua esposa engravidam e foi um espermatozoide doado, se um dia se fizer um teste de DNA desse bebê, vai ter o DNA da sua esposa, mas não vai ter o DNA do Everton.
tá? Vai ter o DNA de uma pessoa com as suas características físicas, mas não é a sua linhagem familiar. Entendi. Quando você usa um espermatozoide de um familiar seu, isso fica melhor, porque é a genética da sua Genética da família. família. Né? Sim. Então eu gosto muito desses casos em que é possível uma doação familiar, seja de óvulos ou de espermatozoides. Existe preconceito por parte do homem? Porque eu entendo que o homem, ele tá passando... Eu odeio falar isso, mas é para resumir. Ele está passando por um processo de reconstrução, certo, que é um negócio assim de séculos, né? Que a gente aprendeu muita coisa errada e a gente está tentando atualizar, sabe? Sabe quando você dá uma reiniciada? Sim. Então a gente está tentando. Mas eu tenho a impressão que o homem deve ser meio preconceituoso. Imagina, eu vou pedir o do meu irmão, mas aí o filho vai ser como se fosse do meu irmão, vai ficar com a cara do meu irmão. Sabe essas coisas assim? Sim, acontece. Acontece. E não é só no homem, não. A mulher também, às vezes, ela fica assim um pouco insegura. Será se a minha irmã vai achar que o filho é dele, etc. Essas questões, elas são muito importantes. E, na verdade, elas precisam ser muito bem abordadas e resolvidas e obrigatoriamente tem que ter uma avaliação de uma psicóloga. A psicóloga conversa com o casal que vai receber, conversa com a pessoa que vai doar. A psicóloga tem que dar um parecer, olha, esse pessoal aqui está muito tranquilo, está muito, assim, consciente de tudo. Precisa ter um parecer jurídico? Jurídico não, mas psicológico sim. Né? Psicológico e médico no caso de algum problema de saúde. Jurídico, se for da família, não precisa. Vamos supor que a pessoa não tem ninguém na família, eu quero que um amigo me doe. Isso é proibido, a não ser que a justiça autorize. Aí o jurídico seria uma autorização fora do que hoje se permite. Agora, eu vou entrar num assunto sobre casais homoafetivos, tá? Então, nós temos 2 homens, nós temos 2 mulheres. Essas 2 mulheres querem ter um filho. Sim. Esses 2 homens querem ter um filho. Então, eu vou citar aqui, sem, obviamente, falar os nomes, de 2 companheiros que são nossos amigos, que foram anjos nas nossas vidas, né? Na minha vida, na vida da minha família, porque a gente estava com um grande problema lá nos Estados Unidos de férias e eles acudiram a gente lá. Eles ajudaram a gente lá sem saber quem a gente era. Não ajudou porque eles são daqui, mas não ajudou porque o Everton é da televisão e é conhecido. Ele nem lembrou quem eu era, mas eles nos ajudaram e isso aproximou muito a gente e aí a gente foi conhecer a história deles. 2 companheiros, um deles convenceu de uma forma absolutamente natural. A irmã solicitou, aliás, eu acho que nem convenceu, acho que a irmã se ofereceu. Legal. A irmã se ofereceu para emprestar o útero, né, que eles chamam de forno. O forninho. O forninho. Então, os 2 queriam ter um filho. A irmã emprestou o útero. Eu não tenho certeza. Depois eles podem me corrigir que eles vão assistir esse programa. Um deles me parece que cedeu o esperma. Eu acho que o óvulo é da irmã. E aí nasceu uma criança simplesmente maravilhosa. Isso. E isso é muito, muito bonito. Por que é muito bonito? Porque foi tudo consensual. Sim. A irmã se ofereceu, gerou a criança nasceu saudável, a irmã feliz, o marido da irmã, que ficou 9 meses ali com a gestação, né? Muda a vida da mulher, né, doutor Francisco? Completamente. E muda o casamento, porque o marido dela teve toda o que eu posso dizer? O equilíbrio para acompanhar tudo isso muito de perto. Porque a gravidez, ela tem riscos, tem seus riscos, né, doutor Francisco? Sim, a gravidez pode ter alguns riscos para a mulher, mas uma mulher que já passou por gravidezes de forma saudável, ela pode ter a coragem de ter novas gravidezes que provavelmente vai correr tudo bem. Eu queria citar, Everton, essa é mais uma das belezas da reprodução humana. Sim. Porque a reprodução assistida, a reprodução humana, ela está aqui inicialmente nas pessoas que tinham dificuldades naturais para engravidar, mas ela está aqui para ajudar os casais homoafetivos masculinos, casais homoafetivos femininos. Ela está aqui para as pessoas que querem fazer uma produção independente. Hoje pode uma mulher fazer uma produção independente, um homem fazer uma produção independente. Também. Isso é maravilhoso. Então isso é permitido. A legislação brasileira, o Conselho Federal de Medicina... Um homem pode ter um filho sozinho, sem ter um companheiro ou uma companheira. Exatamente. Né? E uma mulher também. Exatamente. E muitas pessoas procuram esse tratamento, as pessoas não sabem disso. Quando que a justiça concedeu esse direito?
Olha, foi havendo uma evolução ao longo dos últimos anos. A cada resolução nova do Conselho Federal de Medicina, isso foi ficando mais aberto. Por exemplo, antigamente falava-se em casais, depois passou a falar em pessoas, né? E depois agora é bem explícito que fala que pode ser homoafetivo, heteroafetivo, assim, qualquer pessoa pode usar as técnicas de reprodução assistida. Em relação à doação que a gente falou aqui agora, é de 2021 para cá. Tem 2 anos que isso está mais permitido, mas o tratamento dos casais homoafetivos já tem mais tempo. E que eu acho interessante, porque nós temos vários casos, né, de 2 mulheres com um filho, Sim. de 2 homens agora, principalmente Sim. com ele. O que é interessante nesse caso que eu contei é porque a irmã de um deles se ofereceu. Ofereceu para gestar. É comum, doutor, É comum. a irmã Sim. ou o irmão se oferecer nesse caso? Sim. No caso de útero de substituição, que é quando o casal, seja um casal hétero ou homoafetivo, não pode gestar, precisa ser uma mulher da família para gestar. Sim. Então a regra é essa: tinha que ser uma irmã, uma prima, uma sobrinha de um dos dois para gestar. E caso não houvesse uma familiar disponível, aí o Conselho Regional de Medicina pode autorizar que uma mulher que não é parente faça essa gestação. Mas há uma empatia muito grande. Família, irmão é valioso demais, né? Eu acompanhei recentemente, não nasceu ainda, a irmã está grávida, mas eu tenho um casal de homens, né? Eles moram até no exterior e vieram a Belo Horizonte para poder fazer o tratamento, e a irmã de um deles está gestando. Eles estão agora no 2º, 3º mês, mas foi um caso assim de muita emoção também, porque provavelmente eles nem sonhavam com isso algum tempo atrás, e agora que a justiça permite, a ciência tem ainda essa tem uma forma, irmã né? para emprestar o útero. A Isso é coisa irmã, maravilhosa. a irmã é o que você falou, a irmã é de um coração, o marido da irmã também, né? Claro. A irmã tem 4 filhos. A irmã tem 4 filhos e agora ela vai para a 5ª gestação para carregar o filho do irmão. E nós temos um outro caso também, doutor Francisco, em que 2 companheiras, Sim. nenhuma delas pode gerar. Sim. Uhum. E elas podem ter uma terceira Sim. mulher para emprestar o útero, né? Sim, sim. Toda vez que quem vai ser o pai e a mãe do bebê não pode gerar, é possível usar o útero de uma terceira pessoa. Nesse caso, nós estamos falando de 3 mulheres, né? Porque 2 são companheiras. Isso. E que não podem gerar. Isso. Tem uma terceira que vem e gera criança para essas 2 aqui. Exatamente. No caso, eu vou dar um exemplo diferente, esse caso que você falou é totalmente possível, mas muitas vezes quando são casais, um casal homoafetivo feminino, elas querem fazer o que a gente chama de uma gestação compartilhada. O óvulo de uma no útero da outra. Olha que interessante, uma doou o óvulo, pegou o espermatozoide do banco de óvulos e a companheira gestou. Sim. Então, na verdade, as 2 mulheres participaram daquela gestação, uma com óvulo e outra com útero. Então... Agora, eu vou avançar a minha curiosidade agora aguçou, mas eu acho que você não deve ter acontecido esse caso com você. Com 2 mulheres companheiras, sim. Você conhece algum caso das 2 engravidarem juntas? Olha, já houve essa solicitação para mim, as 2 queriam engravidar ao mesmo tempo. É possível, mas não é tão recomendável, né? Mas não é tão fácil assim, porque a gente precisa que elas ovulem ao mesmo tempo, colham os óvulos ao mesmo tempo, o organismo de uma um pouquinho diferente da outra, né? É possível a gente tentar fazer esse planejamento todo, mas não é muito fácil. Agora, e homens? Aliás, homens não, casais em geral. Certo. Homoafetivos ou não, certo. Com o maior número de gestações feitas voltadas para esse trabalho que você faz. Qual foi o maior volume de gestações que você... Pessoalmente, 3. Eu nunca tive nenhum casal que teve mais do que 3 filhos. Que 3. Eu já tive casais assim que... Por exemplo, o marido já tinha 2 filhos de um casamento, a mulher já tinha 2 filhos de outro casamento, eles vieram para ter o 5º filho dos 2 juntos, mas aí era 2 de cada um, né? E tem um caso que é muito interessante também, que esse casal colheu óvulos uma única vez, fez um único tratamento, transferiu um embrião e engravidou. E congelou os embriões que sobraram. Daqui 2 anos eles voltaram, viemos colocar outro, engravidaram também.
sobrou um terceiro e último embrião que eles voltaram para buscar e engravidaram. Ou seja, um único tratamento inicial gerou um embrião para 3 gravidezes. Que coisa. Muito legal. Agora, vamos entrar numa outra questão que é polêmica. Sim. Pode-se escolher o sexo da criança? Não. Não pode. Nem o time de futebol. Nem a cor dos olhos, essas coisas que às vezes as pessoas decidem. É considerado antiético. A gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que não permite a escolha de características físicas, só permite a escolha de embriões sem doenças. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente faz uma fertilização in vitro, é possível fazer uma análise para saber se tem alguma síndrome. Síndrome de Down, por exemplo, outras síndromes genéticas. No embrião, ainda no laboratório. Então, vamos supor que um casal fez um tratamento e teve ali 5 embriões. E a gente descobre que o embrião tal tem uma síndrome que é incompatível com a vida, ou uma síndrome que ele vai ter malformações. A gente vai escolher para colocar no útero um outro embrião que seja saudável. Existem casos também de famílias que têm doenças genéticas transmitidas de geração em geração, doenças que são dominantes, ou seja, praticamente todas as gerações vão ter, doenças graves, que a gente consegue no embrião saber qual embrião tem ou não tem aquela doença e escolher um embrião saudável para colocar. Então, a gente tem na nossa clínica também casais que não têm dificuldade para engravidar, mas procuram a reprodução assistida para evitar que o filho nasça com aquela doença que ali dada na família dele de geração em geração. A síndrome de Down, nossa, é difícil formular a pergunta que eu vou tentar. A síndrome de Down, ela tem ligação com uma gravidez de mulher com a idade mais avançada, etc. Sim, totalmente. É totalmente ligada a isso? Ela pode acontecer em qualquer idade, mas o principal fator de risco para a síndrome de Down é o aumento da idade da mulher. Então, quanto mais velha a mulher for, maior o risco dela, usando os próprios óvulos, ter uma criança com síndrome de Down, seja uma gravidez natural, seja uma gravidez com reprodução assistida, que não se faz essa análise genética. Né? Assistida não dá para saber, doutor? Só se fizer análise genética do embrião. Porque normalmente a gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, faz a fecundação e tem um embrião. Quando a gente olha no microscópio, a gente vê características externas do embrião, mas a gente não vê o DNA dele ali na hora. Quando o casal fala assim, não gostaríamos de fazer aquela análise genética. Então, aquele embrião, ao invés de ir direto para o útero da paciente, a gente retira algumas células desse embrião, congela ele, analisa geneticamente essas células. Aí vai mostrar se tem. Aí vai mostrar se tem. Entendi. Né? Então, a gente consegue pesquisar no embrião síndromes ligadas à idade da mulher, que são as síndromes de cromossomos. A síndrome de Down é a mais famosa, né? A mais conhecida, a que mais ocorre. Mas uma mulher jovem, por exemplo, vou dar alguns números. Uma mulher de 30 anos, engravidando naturalmente, tem 0,1% de chance do bebê ter síndrome de Down. Uma mulher de 35 tem 1%. Ela aumentou em 10 vezes entre 30 e 35 anos o risco de ter síndrome de Down. Aos 40, esse risco já vai para 3, 4, 5%. Então, o risco ele é progressivo. Agora, por isso que eu falei do congelamento de óvulos lá atrás. Se a mulher tem 40 anos, mas ela congelou óvulos aos 30, o risco é de 0,1%. O risco é de 0,1%. Vamos imaginar que uma mulher tenha, vamos lá, voltar para a história da Cláudia Raia, 55 anos de idade. Um óvulo que ela congelou aos 30. Ou que não seja o óvulo dela. Está emprestando o forninho lá aos 55 anos. Ok. Existe risco nessa gravidez de uma mulher de 55, mesmo sendo algo artificial, ou seja, tendo feito uma inseminação? Olha, o principal risco de uma mulher aos 55 engravidando com óvulos mais jovens são os riscos gestacionais, por exemplo, pressão alta na gravidez, por exemplo, diabetes gestacional, às vezes um trabalho de parto prematuro. A maioria desses riscos, eles são muito bem assim controlados pelos obstetras. A gente tem obstetras assim ultra especialistas em gestações que a gente chama
a expressão não é muito amigável, gestação de alto risco, mas qualquer gestação que não é gestação pura e simples, ela merece ser acompanhada por um obstetra especialista. Existem medicamentos que conseguem prevenir a pré-eclâmpsia, existem medicamentos que conseguem controlar a pressão durante a gestação, existem medicamentos que conseguem controlar o diabetes gestacional. Então, a mulher mais velha que deseja engravidar, ela precisa ser orientada que sim, existem alguns riscos, mas ela sendo bem acompanhada, a maioria das gravidezes vai transcorrer bem. Deve ser, de fato, emocionante a cada conquista sua, juntamente com os casais, sendo hétero, homoafetivo, enfim. Deve ser uma realização diária de sonhos ali no seu trabalho, né? É verdade, eu me considero um privilegiado, me considero um abençoado de trabalhar com sonhos, de conseguir ver o sorriso no rosto das pessoas, quando tenho positivo, quando escuto o coração do bebê pela primeira vez, quando nasce o bebê, a gente sempre recebe visitas dos casais na clínica, vim trazer o bebê para vocês conhecerem, é muito gratificante. A gente tem que ter uma postura de muita humildade, sabe, Everton? Assim, acredito muito em Deus, acho que Deus é quem direciona tudo, nós não estamos brincando de Deus, a gente está aqui usando a ciência. E a hora que a gente coloca um embriãozinho no útero, eu falo, olha, fique em paz, você fez a sua parte, se Deus quiser vai dar certo, se não der certo a gente pode insistir, a gente pode continuar e no final a gente vai estar feliz, se Deus quiser. Doutor Francisco, quem quiser encontrá-lo, vamos começar por rede social, tem Instagram? Sim, Francisco de Assis NP é o meu Instagram. N de navio. Navio, P de pato. É o meu Instagram. Life Search BH é o Instagram da nossa clínica Life Search. Que fica onde? Fica dentro do Hospital Life Center. Certo. Nós estamos sediados lá, nós temos toda a estrutura para fazer todos os tipos de tratamento de reprodução assistida. E mesmo acompanhamentos que não são de reprodução assistida, às vezes a indução de ovulação, às vezes uma indicação de cirurgia, etc. Qualquer pessoa que queira planejar a gestação ou esteja com dificuldade de engravidar ou queira congelar seus óvulos, a gente consegue dar assistência para todos os casos. O programa foi espetacular. Se você perdeu na tela da Band, acompanhe pelo YouTube, é só digitar Saúde Soluções no YouTube, volta, assiste de novo, tire as suas dúvidas e, em caso de necessidade, fale com o Dr. Francisco de Assis. Um abraço a todos, até a próxima edição aqui na tela da Band no YouTube. Tchau, pessoal!